Nós vamos hoje compartilhar com os irmãos um tema que sempre a gente precisa rever, porque eu penso que é uma demanda constante de todo indivíduo, que é o contentamento. Nós somos, por natureza, descontentes. Nós temos um clássico exemplo, não é? Do homem no Éden, com plena suficiência, antes da queda, mas ainda assim o homem se mostra insatisfeito em uma necessidade de querer mais do que lhe foi provido. A gente percebe essa inclinação do homem, não é? Quanto essa insatisfação constante. E pensando nesse tema, nós desejamos compartilhar novamente sobre esse assunto com os amados acerca do assunto contentamento. Não é uma pregação expositiva, mas é a reflexão acerca de um tema. E eu já quero começar falando sobre a etimologia, a origem dessa palavra contentamento. Essa palavra contentamento, ela se origina de uma palavra chamada arqueo, de onde vai derivar na língua portuguesa uma palavra autarquia. E o significado dessa palavra significa plena suficiência. Mas essa suficiência, na perspectiva bíblica, é uma suficiência que só é possível em Deus. Então, em religião, esses termos, eles expressam simplesmente contentamento, mas podem ser tomados como uma demanda ética de contentamento com aquilo que temos. Seria muito proveitoso para a nossa vida cristã se de fato nós chegássemos a uma maturidade cristã ao ponto de vivermos contentes, nos sentidos suficientes por meio da provisão. Então, na perspectiva bíblica, contentamento significa confiança na provisão que vem de forma adequada da parte de Deus. E aí eu quero ler aqui alguns textos com os amados que apontam para o contentamento, para essa plena satisfação e suficiência em Deus. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5, diz: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O nosso contentamento, dentro da ética cristã, ele se baseia na provisão divina, ele se baseia na soberania divina, se baseia num Deus que é presente e que intervém na nossa história. Também temos um outro texto bíblico que vai contribuir bastante para a nossa compreensão de contentamento dentro da ética cristã, que é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O apóstolo Paulo, orientando o jovem Timóteo, ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nós aprendemos com esse texto aqui que a nossa satisfação
deve ser resultado da satisfação das nossas necessidades mais básicas. Se nós estivermos cada vez estabelecendo padrões mais elevados, não é? Para uma autossatisfação, para uma suficiência, para uma compreensão de completude, nós vamos viver eternamente insatisfeitos. E nós precisamos estar atentos, porque nós vivemos em uma sociedade de consumo. Então, a todo instante, nós estamos sendo bombardeados com informações de que temos as mais diversas necessidades. Você pode perceber nas questões mais simples, mais básicas, mais elementares, não é? Então, você acaba de adquirir um smartphone, ele já se torna obsoleto, porque você já tem um novo smartphone, você já tem uma tecnologia sempre mais avançada, tem sempre alguma coisa com umas possibilidades maiores do que aquilo que você já possui. E se nós entrarmos nesse contexto, se nós nos inserirmos nesse ambiente de consumo, nós vamos enfrentar uma constante insatisfação. Nós vivemos numa sociedade de eternos insatisfeitos. Isso reflete em tudo, não é? Reflete em todas as áreas da vida cristã. E a nossa reflexão nessa noite é para enxergar na perspectiva bíblica os meios pelos quais, de fato, nós possamos encontrar plena suficiência, plena satisfação em Cristo Jesus. Outro texto também que aponta para essa realidade está em Mateus, capítulo 6, versículo 32. Mateus, capítulo 6, versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabeis que necessitais de todas elas. Jesus ele está no Sermão do Monte, refutando essa ansiedade, as solicitudes da vida. Nós sempre envolvidos com uma infinidade de possibilidades e necessidades e a expectativa de uma intervenção, de uma satisfação urgente. Jesus ele vai dizer que são os pagãos que se comportam dessa forma, que vivem ansiosos, movidos constantemente pelas suas necessidades. Ele vai instruir. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Por quê? Mais uma vez, Jesus vai apontar para a soberania de um Deus que é Pai, que é provedor, Ele é o Pai Celeste e que é onisciente e que conhece todas as nossas necessidades. Então, nós, a partir dessas referências bíblicas, nós vamos fazendo uma autoavaliação em como nós lidamos com essa realidade do contentamento. Outro texto também importante é Lucas capítulo 3, versículo 14. Lucas capítulo 3, versículo 14. Aí já é uma posição de João Batista em relação à pergunta que lhe é feita, não é? Quando ele desafia os seus ouvintes ao arrependimento. E também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, ele fala acerca da necessidade do contentamento para com a nossa condição social,
para com as provisões, não é, de Deus para com o nosso sustento. Nós vivemos em uma realidade em que nós somos a todo instante desafiados, não é, a pensar, a presumir que nós poderíamos ter as nossas necessidades cada vez mais satisfeitas. O grande problema é porque as nossas necessidades, elas podem ser subjetivas. As necessidades, elas são subjetivas de acordo com o ponto de vista de cada indivíduo. De repente, aquilo que é prioridade para Deus, não é prioridade para mim. Aquilo que é prioridade para mim, de repente, não é prioridade para Deus. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em administração, na minha adolescência ainda, e nesse curso eu aprendi que na vida nós temos realidades que são urgentes e outras que são necessárias. Mas essas realidades, elas podem ser subjetivas de acordo com o ponto de vista de cada indivíduo. Aquilo que é urgente para você, de repente, é só necessário para mim. Aquilo que é urgente para mim é tão único e exclusivamente necessário para você. Então, as nossas necessidades, elas são subjetivas porque elas dependem do valor que nós atribuímos a cada uma delas. Então, aqui vale a oportunidade para nós avaliarmos, não é? Qual é o valor que nós estamos dando às realidades que são essenciais à vida. Então, a Bíblia vai nos instruir que tendo com que comer e tendo que vestir, ou seja, são as necessidades mais urgentes da vida humana, elas devem trazer ao nosso coração a convicção de plena suficiência. Mas, infelizmente, em uma sociedade de consumo, nós temos uma série de informações ao longo do dia, não é, a todo instante, nos desafiando a imaginar que nós, de fato, precisamos de coisas que, de fato, não precisamos. E acabamos por viver uma vida de plena e total insatisfação. As nossas crianças são desafiadas a uma sociedade de consumo e é bem provável que parte, não é, dos problemas que nós enfrentamos, elas se dão porque nós negligenciamos com essa compreensão daquilo que de fato é ou não prioridade para a vida cristã. Então, uma sugestão que eu trago para os amados é que os amados estejam avaliando aí suas escalas de prioridade, o que de fato é prioridade, o que de fato é essencial à vida, o que de fato é imprescindível à subsistência da vida humana, o que de fato é urgente, o que de fato é necessário e o que de fato é supérfluo e secundário. Se nós começarmos a atribuir o devido valor ao que de fato tem o seu real valor, pode ser que seja um meio pelo qual nós venhamos nos resguardar desse sentimento constante de insatisfação, de insuficiência, de incompletude, tá bom? Nós temos aqui um sentido filosófico entre os estoicos. Os estoicos, eles entendem que a forma pela qual nós devemos lidar com a questão do contentamento é não atribuir o valor a determinado bem, a determinado item ou a determinado alguém. Ou seja, a melhor forma de nós lidarmos com a questão do contentamento é nós não atribuirmos valor. Só que não é essa a perspectiva bíblica, essa é uma perspectiva filosófica, sobretudo dos estoicos.
O que eles vão argumentar acerca dessa realidade? Se você tem um determinado bem, e esse bem, ele se quebra, esse bem, ele se desfaz, você não atribui àquele bem nenhum valor. E essa é uma forma de você lidar e se manter contente, ou seja, é retirar de um bem, de um item ou de alguém o valor que você acabou por atribuir. Essa é uma conduta, essa é uma forma, esse é um procedimento do estoicismo. Só que as Sagradas Escrituras, elas vão nos trazer para uma outra perspectiva, e nós já vamos caminhar aqui para o texto áureo, né, que é o texto de Filipenses, em que Paulo fala sobre a questão do contentamento, e nós, se formos desmerecer, ou retirar, ou remover totalmente o valor de algo ou de alguém, ainda assim nós iremos incorrer em um descontentamento. A prática do estoicismo não favorece a prática do contentamento. E aí eu vou avançando para que a gente possa compreender o que nós queremos falar acerca dessa realidade com um pouco de mais clareza, tá? Eu quero compartilhar com os amados acerca do que o apóstolo Paulo vai estar nos instruindo, Filipenses, capítulo 4, versículos 13 a 14. Desde o 12, melhor. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. Tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. No versículo 11, Paulo vai dizer o seguinte: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Os estoicos vão dizer que se nós desprezarmos, desvalorizarmos algo ou alguém, nós podemos experimentar o contentamento. A perspectiva bíblica para o contentamento não considera isso como uma possibilidade, porque eu posso não atribuir o valor a algo ou a alguém e ainda assim continuar descontente. Na perspectiva bíblica, na perspectiva do apóstolo Paulo, nós vamos aprender primeiro que o contentamento é algo a ser aprendido. Capítulo 4, versículo 11, diz assim: porque aprendi a viver contente. Primeiro, o contentamento é uma arte a ser aprendida. Ninguém nasce com contentamento. Eu comecei aqui falando de que Adão e Eva estavam em um lugar em que havia plena suficiência. Eles não estavam em qualquer lugar, eles estavam no jardim do Éden. Mas ainda assim, eles se viram descontentes e eles desejaram experimentar o que não era lhe permitido experimentar. Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e assim como Deus conhecer o bem e o mal, aquilo que lhe havia sido privado, que não havia sido permitido. Então, o que nós aprendemos? Que contentamento é uma arte que precisa ser aprendida. Ninguém nasce sabendo. Pelo contrário, nós somos como que crianças. E aí tem um exemplozinho aqui que a gente pode levar em consideração, né? Que uma criança que, tendo acesso a inúmeros pirulitos, ela chora por não conseguir carregar todos o que ela deseja, pretende e imagina consumir. A nossa natureza carnal é inclinada para o descontentamento.
E a minha reflexão é, se Paulo ele aprendeu a contentar-se, nós também precisamos aprender. E o que é maravilhoso é que Deus está disposto a nos ensinar, a aprender a termos plena suficiência em Deus, que nós tenhamos pleno contentamento em Deus. Então, o primeiro passo, contentamento, é algo a ser aprendido. Nós precisamos, entender que na nossa caminhada cristã, contentamento é um aprendizado para toda a vida. Quem deixa claro isso, o apóstolo Paulo, ele diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, primeiro, ele passa por experiências que o conduzem a um aprendizado. E aqui fica a dica. De repente, essa realidade que eu e você estamos enfrentando, inclusive de escassez, é uma boa oportunidade para o aprendizado. O apóstolo Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele vivencia situações de adversidade e por meio da vivência ele tem a aprendizagem. Segundo princípio que nós vamos trazer logo e tentando aplicar de forma prática. O contentamento, ele não depende das circunstâncias. Ele não depende das circunstâncias. Esse é o grande desafio para mim e para você. Às vezes nós achamos que o contentamento depende de circunstâncias. O exemplo clássico é o exemplo do Éden. Em local de plena suficiência, toda provisão, completude, plenitude, ainda assim, Adão e Eva desejam usufruir do que não era permitido usufruir. Existem pessoas que vivem plena e total satisfação de todas as suas necessidades e ainda assim são pessoas extremamente descontentes. Paulo ele vai dizer, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, é tanto quanto. Quem tem contentamento, contentamento é tanto quanto. Contentamento é tanto faz como tanto fez. Tanto na escassez como na abundância, a pessoa tem plena suficiência em Cristo. É uma convicção, é uma condição, é uma posição. Não é uma emoção que oscila e que depende de circunstâncias, depende da realidade econômica. Desse modo, nós vemos que o contentamento ele não depende de circunstâncias em que nós nos encontramos. É um ensino diferente daquele que nós estamos habituados a ouvir. Então, esse ensino, ele é um ensino que é contrário à nossa experiência do dia a dia, porque geralmente a gente pensa que para estar contente, nós precisamos depender das circunstâncias. Como é que estão as coisas? Está tudo bem? Aí, está tudo bem. Então você está contente. Não, não está tudo bem, não está tudo bem. Como é que está a vida financeira? Não está bem. Mas aí, você está contente? Não, estou descontente em face à minha condição econômica. Contentamento na perspectiva bíblica é plena suficiência. Em Cristo. Cristo é a fonte de plena suficiência. Não são os recursos, nem ausência, nem escassez. Então, contentar-se também não significa ser acomodado. Contentamento na perspectiva bíblica não é uma condição de uma acomodação. É o legítimo termo. Esse contentamento é uma condição do nosso coração, que não depende de circunstâncias e de coisas, tá? E
a fonte dessa realização e desse contentamento é Cristo, não são as realidades do tempo presente. Outro princípio que a gente já deseja aplicar na nossa experiência pessoal. O contentamento, na perspectiva bíblica, ele é fruto da nossa comunhão com Deus, porque a fonte do contentamento é Cristo. Paulo conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Quem sustenta o contentamento e a satisfação, a fonte do contentamento e a satisfação, não são as circunstâncias, não são pessoas, não são situações, mas é o próprio Cristo. Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava em Cristo e Cristo estava em Paulo. Paulo desfrutava de verdadeira comunhão com Cristo. Ele sabia que pertencia a Cristo, que fora comprado pelo sangue de Cristo. Ele tinha certeza que ele era amado por Cristo e que todas as coisas contribuíam para o seu relacionamento com Cristo. Então, contentamento, irmãos, é fruto de comunhão com Cristo. Se nós não tivermos uma plena comunhão com Cristo, será impossível plena suficiência, satisfação, essa palavra, não é? Suficiência, que deriva na língua portuguesa essa palavra, não é? Autarquia, autarqueia, plena suficiência, não é? É algo que não está na dependência de quem quer que seja e de circunstâncias. O contentamento também, ele é resultado de uma missão. Ele é resultado de uma missão. E eu quero voltar lá ao versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele vai dizer: eu estou experimentado, eu tenho experiência, tá? Paulo, ele está falando que ele tem uma experiência com Cristo. A pessoa que está em uma missão, ela passa por experiências, e Paulo, ele passa por privações. E o que é interessante é que Paulo, diante dessas adversidades que ele enfrenta, ele se mantém firme. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que Paulo está deixando claro é que ele tem um propósito. Tendo um propósito, ele tem uma vida contente, pois ele não se concentra nas circunstâncias. O contentamento não está relacionado ao que possuímos. O contentamento está relacionado ao que damos e o que nós damos de nós mesmos. Então, Paulo, ele tem um propósito, ele tem uma causa, e ele vive a sua experiência e ele é bem-sucedido na sua missão. Então, nós fizemos aí um pouco aí dessa introdução. Agora nós vamos voltando ao texto para trabalhar um pouco de forma mais precisa alguns aspectos do contentamento. Primeiro eu quero voltar a falar, não é, que o contentamento não é indiferença, mas é independência. É importante observar que o apóstolo Paulo, ele ilustra com a sua própria vida o contentamento. Vamos ler do capítulo 4, versos 10 a 13, por favor. Vamos ler juntos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Voltando lá ao versículo 10, diz assim: alegrei-me sobremaneiramente no Senhor. Nós sabemos que essa é uma das cartas denominadas de cartas da prisão. Paulo está em uma prisão domiciliar escrevendo à igreja de Filipos. E o que Paulo está dizendo? Alegrei-me sobremaneiramente no Senhor.
E ele vai dizer: agora uma vez mais renovastes ao meu favor o nosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. O que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo é que, a despeito das circunstâncias, das dificuldades que o apóstolo Paulo está enfrentando, isso não impede dele se declarar alguém alegre, alguém contente. E não é uma alegria qualquer, ele diz: alegrei-me sobremaneiramente, mas ele apresenta a fonte de alegria, de realização e de contentamento. Ele diz assim: no Senhor. Então, cabe aqui uma avaliação nossa e nos indagar e nos perguntar o que de fato tem sido a nossa fonte de contentamento e de alegria. São as circunstâncias? Se forem circunstâncias, nós vamos viver uma vida bem comprometida, bem afetada, nós vamos viver uma vida triste, uma vida deprimida, uma vida ansiosa. Mas o apóstolo Paulo, ele nos apresenta que é possível sim viver alegre e uma alegria exultante, se Deus ele for de fato a fonte da nossa alegria. Diz assim: agora uma vez mais renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu quero ler o outro texto, tá? O versículo, vamos ler agora até o 13, tá? Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então o apóstolo Paulo, apesar de encerrar falando de tribulação, ele inicia falando de suficiência e contentamento no Senhor. O Senhor precisa ser a fonte de realização, de contentamento para todo cristão. Caso contrário, as circunstâncias irão roubar de nós essa plena suficiência. Nós também temos aqui outro princípio a ser aprendido, não é? Que são os segredos para o contentamento. O apóstolo Paulo ele vai nos apresentar aqui segredos para o contentamento. Aprendi a viver contente. Também pode ser traduzido como já tenho experiência. O que o apóstolo Paulo usa aqui, interessante, essa palavra experiência é um termo grego cheio de significados. É uma alusão às religiões misteriosas da Grécia, a iniciação para alguns cultos pagãos que envolvia o conhecimento sobre certas religiões secretas. Paulo se inteirou dos segredos do contentamento e transmitiu a todos que foram iniciados na fé em Jesus Cristo. Então vamos ver quais são os segredos para o contentamento apresentados pelo apóstolo Paulo. Então o versículo 10 é a confiança na providência de Deus. Agora nós vamos chegar um pouco mais, não é, de maneira mais específica dentro desses princípios, né? Então, primeiro é confiança na providência de Deus. Alegrei-me sobremaneiramente no Senhor. Tá? Nós só teremos plena suficiência se nós tivermos também plena confiança na providência de Deus. Paulo disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, ao que também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, fazia cerca de 10 anos, desde que Paulo estivera em Filipos.
No capítulo 16 de Atos, relata o que aconteceu durante a sua primeira visita. Paulo e os companheiros de viagem encontraram uma mulher, e essa mulher era chamada Lídia. E eles pregaram o evangelho a ela e aos seus familiares. Sua conversão resultou na formação de uma igreja. Durante os primeiros dias daquela igreja, Paulo expulsou o espírito de adivinhação de uma menina escrava, e os proprietários da menina, aborrecidos com a perda de renda que conseguiu por causa da sua habilidade, açoitaram Paulo, atiraram-no na prisão e o acorrentaram a um tronco. Em vez de se queixar por aquela situação miserável em que se encontrava, ele passou a noite louvando a Deus por meio de oração e de gratidão e de hinos. Deus, ele respondeu, olha que coisa extraordinária, ao apóstolo Paulo de um modo assombroso. Ele sacudiu os fundamentos da prisão tão violentamente que todas as portas se abriram e as correntes caíram dos pés e punhos dos prisioneiros. Esse episódio impressionante, e mais a incrível atitude do apóstolo Paulo diante da condição desoladora, levaram à salvação do carcereiro e da sua família. À medida que a igreja de Filipos crescia, ia ficando evidente que os crentes davam a Paulo apoio financeiro para o trabalho missionário em outras cidades. Esse texto de Filipenses deixa claro que eles conseguiram sustentá-lo nessa atividade apenas por um tempo. Para Paulo, contudo, estava tudo bem, pois ele sabia que não tinham deixado de se preocupar com ele. E o que lhes faltava era oportunidade. Paulo tinha confiança paciente na providência e na soberania divina. Ele não se entregava ao pânico. Paulo estava certo de que no devido tempo Deus resolveria essa situação e as suas necessidades seriam satisfeitas. Hoje nós podemos ter a mesma certeza. Tudo já está sob controle, nas mãos de alguém que é muito maior do que você e eu. Através da sua providência, Deus orquestra todas as coisas para cumprir os seus propósitos. O contentamento vem de aprender que Deus é soberano, não apenas pela intervenção sobrenatural, mas pela orquestração natural, quando ele usa irmãos, para prover a igreja de Filipos. O que é incrível, não é? Essa ação divina. Avalie a complexidade do que Deus está fazendo a todo momento, apenas para nos manter vivos. Quando olhamos as coisas sob este prisma, percebemos que estupidez é pensar que nós podemos controlar nossa vida. Quando desistirmos de buscas inúteis, renunciaremos à maior fonte de ansiedade. Paulo estava contente, porque ele tinha confiança na providência de Deus. Essa confiança, porém, nunca o levou a uma atitude fatalista. Não importa o que eu faça. O exemplo da vida de Paulo ao longo do Novo Testamento é este: trabalhe ao máximo que você puder e fique contente, por Deus estar no controle de todos os resultados. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter é a convicção da intervenção da soberania divina em meio à providência para com todas as nossas necessidades. Segundo princípio que nós queremos aprender com Paulo, de forma mais detalhada agora, é uma satisfação com pouco. Infelizmente, nós temos uma dificuldade muito grande em nos contentar, porque nós temos sempre uma medida muito elevada para a nossa satisfação. Nós estamos sempre estabelecendo alvos muito elevados, e isso traz um sentimento de insatisfação constante e plena. Então, que eu e você possamos estabelecer, marcos não tão elevados assim, que nós venhamos ser mais minimalistas, diz que agora a moda é o minimalismo, que nós possamos nos contentar com pouco.
porque, infelizmente, nós vivemos numa busca constante por satisfação, tá? Então, o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar, não é? Satisfação com pouco. Então, capítulo 4, versos 11 e 12, assim, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo, ele apreciava a generosidade da igreja de Filipos, mas ele queria que os crentes soubessem que a sua satisfação e os seus anseios não estavam sendo plenamente supridos só pelas suas necessidades, mas, sobretudo, pela presença desses irmãos na sua vida. Tá? Ele vai dizer, digo isto não por causa da pobreza. Em outro modo de dizer, na realidade, eu tenho tudo o que eu necessito. As nossas necessidades como seres humanos, elas são simples. Na realidade, a gente precisa de muito menos para viver do que nós imaginamos. Nós precisamos muito menos do que nós acabamos por idealizar. Nós precisamos de muito menos alimentos, nós precisamos de muito menos vestimento, nós precisamos de muito menos abrigo, não é? E nós precisamos de muito mais santidade e muito mais contentamento, tá? Porque, de fato, nós temos plena suficiência em Cristo. A postura do apóstolo Paulo, não é? Ela é uma postura que ela vai contrastar com a nossa realidade. As pessoas do nosso tempo, infelizmente, elas não estão contentes, seja com pouco ou seja com muito. O que parece mais difícil e desafiador é que parece que quanto mais as pessoas têm, mais insatisfeitas elas estão, tá? Mas eu e você precisamos adotar uma ética cristã, tá? Nós precisamos entender que as nossas prioridades, as nossas necessidades essenciais, elas estão sendo satisfeitas por meio de Cristo Jesus. As nossas necessidades essenciais, elas estão sendo satisfeitas por meio de Cristo Jesus. Outro princípio que eu quero compartilhar com os amados, não é? É que nós precisamos superar as circunstâncias. Nós precisamos superar as circunstâncias, tá? As situações que nós lidamos diariamente com elas, elas roubam constantemente de nós o nosso contentamento, mais do que qualquer outra coisa. Tá? Nós desmoronamos e perdemos o nosso senso de satisfação e de paz quando nós nos deixamos ameaçar pelas circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele vai falar de uma aprendizagem. Capítulo 4, verso 11, ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo colocou de uma forma muito clara, não é? De uma forma muito objetiva aqui, que toda e qualquer situação, ela é momentânea. Colossenses capítulo 3, versículo 2. E depois nós vamos ler o texto, tem algumas outras referências, 2 Coríntios capítulo 4, 17 a 18. Primeiro, o apóstolo Paulo ele vai nos convidar a ter uma perspectiva não só da realidade do tempo presente, não é? Ou seja, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se nós tivermos uma perspectiva só circunstancial, nós vamos sucumbir diante do peso e das pressões da vida. Ou seja, diante das adversidades, das circunstâncias transitórias, nós precisamos olhar para o alto. Outra orientação de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versos 17 a 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
O apóstolo Paulo ele vai deixar claro também que toda e qualquer circunstância ela é transitória. E ele chama essa situação transitória de momentânea tribulação e que tem um fruto, tem um resultado, que produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O apóstolo Paulo ele usa uma expressão interessante chamada comparação, que cabe a gente refletir. Boa parte do problema que nós enfrentamos com a falta de contentamento se dá em face à comparação. Nós podemos comparar com circunstâncias que nós já vivenciamos, nós podemos comparar com a experiência de outros, com a realidade de outros, e o grande problema é que essa comparação aí, se ela não for equiparada com as bênçãos do porvir, com o que Deus tem reservado para nós, ela vai trazer uma realidade inversa. Nós só seremos bem-sucedidos se nós entendermos que toda e qualquer realidade que nós viermos enfrentar no tempo presente não tem como comparar com a glória do porvir e trará contentamento, se nós tivermos uma atitude diferente, ou seja, se a minha comparação, não é? Se eu for fazer uma comparação e não levar em consideração as promessas, as bênçãos, elas irão ser danosas para a minha vida. Então, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Com que você tem comparado a sua experiência, a sua vivência, as circunstâncias que você tem enfrentado? É com a realidade do porvir? É com a experiência de outro? É com a condição econômica do vizinho, do irmão em Cristo? Se nós utilizarmos isso como parâmetro, nós vamos enfrentar grande dificuldade, grande descontentamento. Mas se nós entendermos que as realidades adversas que nós estamos vivendo no tempo presente não se comparam com as dádivas do porvir, e entendermos que elas são transitórias, elas são efêmeras, elas não são definitivas, nós encontraremos alegria, nós encontraremos força e vigor para superá-las. Tem uma outra orientação também que o apóstolo Paulo ele vai nos apresentar em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao versículo 33. Tá? Paulo diz o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Paulo está fazendo a defesa do seu apostolado. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Veja quantas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão, a palavra perigo. Em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ou seja, você vai perceber que ele vem enumerando uma série de realidades em que aquilo que seria o essencial para o contentamento lhe falta. Que ele não tem sequer o essencial da segurança, do alimento, do abrigo. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente preocupações com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Paulo é homem como eu e você, vulnerável, não é, a toda sorte de emoções, de oscilações. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriarei-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus
é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei de suas mãos. Então nós temos aqui 10 versículos em que Paulo enumera uma série de circunstâncias que levariam Paulo a se desesperar da sua própria vida. Mas o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo? Que ele olha para todas essas realidades, ele as chama de leve e momentânea tribulação, porque elas não podem se comparar com as glórias do porvir. É alguém que tem uma perspectiva que olha para o alto e não para as realidades, que envolvem o seu dia a dia. Outro princípio que o apóstolo Paulo ele nos apresenta aqui para lidarmos com a questão do contentamento é a compreensão de que nós somos sustentados pelo poder divino. Nós somos sustentados pelo poder divino. Paulo, ele enfrenta toda e qualquer circunstância terrena com uma afirmação confiante. Qual é a afirmação confiante de Paulo? Tudo posso naquele que me fortalece. E essa realidade, ele nos ensina que ele aprendeu que não importa quão serão ou quão difíceis as coisas que ele haverá de enfrentar nesse mundo, que tanto ele, Paulo, enfrentou e que eu e você, como cristão, também havemos de enfrentar. O que importa é lembrarmos que o contentamento, ele é um subproduto do sofrimento. Ou seja, Paulo, ele enfrenta a sua experiência e ele tem como resultado de toda essa experiência o contentamento. O contentamento, ele vem quando se experimenta o poder sustentador de que Cristo nos dá em meio às adversidades, em meio à opressão, em meio às muitas circunstâncias que eu e você havemos de enfrentar. Nós vamos ler o capítulo 4 de Filipenses, versículo 17, porque agora nós vamos caminhar para uma direção que o apóstolo Paulo nos apresenta em Filipenses, que é imprescindível para que haja contentamento. Para que haja contentamento, amados, nós precisamos tirar o foco de nós mesmos. O egoísmo, ele é o responsável, sobretudo, com o nosso descontentamento. Se você quiser ser uma pessoa contente, assim como o apóstolo Paulo, que trata sobre contentamento em Filipenses capítulo 4, você precisa concentrar a sua atenção no bem-estar do outro. Se você é uma pessoa focada em si mesmo, se você só olha para o seu umbigo, se você só olha para as suas necessidades, você jamais vai enfrentar uma plena satisfação. Você jamais vai viver essa autarqueia. Você jamais vai ter plena suficiência. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro em Filipenses capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele elogia os filipenses porque se fazem presente nas suas dificuldades, em meio à evangelização, à plantação da igreja, mas ele diz o seguinte: não que eu procure o donativo, ou seja, Paulo agradece e se alegra com a generosidade dos irmãos de Filipos, mas ele diz assim: a razão da minha verdadeira alegria não são os valores, não são as ofertas, não são os donativos. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Parafraseando Paulo, o que Paulo está dizendo, o que de fato me interessa é o crescimento de vocês. O que de fato me interessa é a maturidade cristã de vocês. O que de fato me interessa é o que Cristo está realizando através da vida de vocês, por intermédio de vocês.
Então, o que nós precisamos agora aprender é que pessoas que de fato desejam viver esse pleno contentamento, essa plena suficiência em Cristo Jesus, são pessoas que buscam o bem-estar dos outros. São pessoas que se concentram nas necessidades alheias. E aí eu quero ler com os amados essas referências bíblicas aqui de Provérbios, capítulo 11, versículos 24 a 25. O que a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Versículo 25. A alma generosa prosperará, e quem dar a beber será dessedentado. Ou seja, o livro de Provérbios vai convidar a mim e a você de que plena suficiência só será possível quando nós tirarmos os olhos das nossas necessidades e nós compartilharmos a nossa vida com o outro. Quando nós deixarmos de olhar de forma egoísta, única e exclusivamente para a nossa própria vida. Outro texto, Provérbios capítulo 19, versículo 17. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e ele lhe paga o seu benefício. Ou seja, quando nós nos devotamos em favor das necessidades dos outros e tiramos os olhos da nossa própria necessidade, Deus entra em ação e Ele se torna a nossa plena suficiência. Outro texto também de Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, você quer plena suficiência? Tire um pouquinho os olhos das suas próprias necessidades, olhe com carinho as necessidades de quem Deus colocou ao seu lado, e Deus há de agir de uma forma extraordinária, suprindo as suas necessidades, trazendo para você plena suficiência, porque a vida não consiste em você mesmo. Você não é o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. Interessante que o apóstolo Paulo, ele trabalha isso de forma muito clara, tá? Eu quero ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Falando de textos que agora retiram de nós, não é, essa atenção única e exclusiva acerca das nossas próprias necessidades. Paulo vai dizer, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Vamos tirar os olhos das nossas necessidades, vamos olhar para o reino, vamos olhar para o todo, vamos olhar para quem está em volta, e Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Teremos plena suficiência por meio de Cristo Jesus. Vamos prosseguindo para caminhar para a conclusão dessa nossa reflexão. Muito bem. Combata a ansiedade em sua vida, aplicando o que você aprendeu sobre o contentamento. Esteja confiante na providência e na soberania de Deus. Não permita que as circunstâncias o perturbem. Em vez de você sucumbir em meio ao pânico, não é? Nós temos uma sociedade que cada vez mais tem sérios problemas de ordem emocional. Então, apegue-se à promessa divina. E aí o texto clássico é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Considere este versículo como um verdadeiro salva-vidas espiritual para o restante de toda a sua vida. Resista à tendência materialista e egoísta dessa sociedade em que nós nos encontramos.
satisfazendo-se com pouco e preocupando-se mais com o bem-estar material, não é? Mais com as necessidades materiais do que com as nossas necessidades espirituais. Seja obediente à palavra de Deus, seja confiante em seu poder, para que todas as suas necessidades sejam supridas. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele esteja suprindo, atendendo todas as suas necessidades reais, as suas necessidades autênticas para a glória do nosso Deus, e que a sua mente, a sua saúde física e emocional sejam plenamente satisfeitas por meio de Cristo Jesus, e que nós possamos viver livres de toda a nossa ansiedade. Eu gostaria de convidá-lo a se colocar de pé nesse momento, e você vai se colocar diante dele e apresente agora ao Senhor as suas necessidades. Avalie o que de fato é autêntico, o que de fato é fruto da sua cobiça, do seu egoísmo, o que de fato é urgente, o que de fato é necessário, e comece agora a apresentar ao Senhor. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos porque à luz da Tua palavra nós podemos nos avaliar, nós podemos nos corrigir, nós podemos rever os nossos passos, as nossas prioridades. Nós pedimos da Tua graça, Senhor. Nós pedimos que o Teu auxílio, a Tua providência, Senhor, seja a nossa plena suficiência. Que em o nome do Teu Filho amado, nós venhamos rever a nossa escala de prioridade agora. Que nós venhamos nos submeter a Ti. Que o Senhor esteja provendo e que nós possamos olhar para aqueles que estão em torno de nós, para que nós possamos enxergar as necessidades daqueles que caminham conosco, que nós possamos tirar a atenção de nós mesmos e que nós também possamos compartilhar com as necessidades dos nossos irmãos e que nós tenhamos plena suficiência por meio de Cristo Jesus. Que Cristo seja... Se Cristo não for tudo na nossa vida, nada será suficiente. Se Cristo não for tudo, nada será suficiente. Que Cristo seja tudo e que nele nós tenhamos plena suficiência. Nós oramos agradecidos em o nome e por amor a Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém? E nós te agradecemos. Ajuda-nos. Nós queremos... Senhor, experimentar essa plena suficiência em Cristo, plena satisfação. Ajuda-nos, somos eternamente insatisfeitos, porque, Deus, vivemos nessa realidade dessa natureza caída, numa ansiedade, numa busca, no ter, no ser, no poder, no fazer. Senhor, mas nós queremos experimentar o que Paulo experimentou em Cristo, ao ponto de podermos declarar: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter plena suficiência, plena satisfação, plena tranquilidade, plena alegria, plena comunhão. Pai querido, que Cristo seja tudo. Se Ele não for tudo, nada será suficiente. Nós queremos experimentar plena suficiência em Cristo. Nós te pedimos, leva-nos agora na Tua paz, traz-nos, Senhor, para o sábado às 17 horas com os adolescentes, às 19h30 com os jovens, às 9 horas da manhã do domingo na escola bíblica, e o culto das 17 e das 19 em grande celebração, cultuando e adorando ao Senhor e refletindo acerca de uma consciência missionária. Leva-nos agora na Tua paz. Abençoa os que estão conosco, abençoa os que estiveram conectados por meio das redes sociais, os que hão de se conectar e de compartilhar conosco. Que tudo que foi falado aqui, de alguma maneira, possa contribuir, possa acrescentar
possa, como disse Paulo em Filipenses, possa trazer um fruto, um crescimento para a vida dos nossos ouvintes. E que o amor de Deus e Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito, seja com tua igreja gloriosa, hoje e até o dia eterno, em o nome e por amor a Jesus.